Olá, amigos da Rádio WRB, do canal Entre Mundos, de Taubaté, de São Carlos, do Brasil e do mundo. Eu estou, Denis Albert, e esse é o programa Sala de Convidados especial, final de ano, com a convidada Estela Martins, ela que é espírita, 57 anos, jornalista, avó e tem o espiritismo como uma filosofia de vida e uma religião. Ela veio trocar uma ideia com a gente hoje no programa Sala de Convidados, canal Entre Mundos, sempre. O programa é uma produção da Rádio WRB e do Grupo Comunicação e Pesquisa em parceria com o canal Entre Mundos, um canal que tem o objetivo de trazer informações, entrevistas com convidados que falam sobre espiritualidade, ufologia, esoterismo e muito mais, tá bom? E hoje a Estela vai falar sobre o tema o espiritismo e a fraternidade. Então, vamos dar uma boa noite para a nossa convidada. Boa noite, Estela, tudo bem? Boa noite, Denis Albert, o cadeirante do Apocalipse. Eu adoro quando você fala isso. Tudo bem? Obrigado, tudo ótimo. Seja bem-vinda aqui novamente no programa Sala de Convidados, especial de final de ano. Está aí com a decoração maravilhosa natalina. Já passamos o Natal. A gente sempre desejando um Feliz Natal e sempre um próspero Ano Novo, não é verdade? É verdade. Mas as luzes são sempre boas, né? No Natal, no Ano Novo, o ano inteiro. Então tá valendo. Sim, tá valendo sempre. Então o tema hoje é o Espiritismo e a fraternidade. Sempre sob a luz do Espiritismo, certo? Isso. Então fique à vontade. O que você nos brinda? Eu achei bem interessante, porque eu fiz uma proposta para o nosso companheiro Diego, que não gosta de aparecer, e aí ele veio com esse título. Eu falei, olha que interessante, fraternidade é uma palavra que a gente usa pouco ultimamente, né? Você quase não ouve falar de fraternidade. Usar a palavra fraternidade. A gente fala muito sobre o significado dela, mas a gente fala pouco dela especificamente, né? E aí eu fui dar uma procurada e olha que interessante, né? É uma palavra latina, né? A origem dela é latina, a etimologia tem no significado mais direto a relação de parentesco familiar, ambiente onde naturalmente deve prevalecer as relações orientadas pelo afeto recíproco entre os membros da mesma família, mas também indica um sentimento que pode existir entre outras pessoas que nutrem e alimentam simpatia. Eu fui buscar o significado assim, do dicionário, porque eu acho que é sempre um ponto interessante de partida, né? E eles colocam ainda assim, ó, sob uma perspectiva liberal, o conceito de fraternidade indica uma espécie de princípio e direito universal inerente à dignidade humana. Então, a fraternidade entre as pessoas deveria e deve ser inerente à pessoa humana, deve ser algo natural entre a gente, né? Mas é difícil, né? Você ser fraterno, né? Os italianos usam muito esse termo. Você ser fraterno com o próximo é bem complicado nos dias de hoje, numa sociedade que nós cultivamos, nós que fazemos a sociedade onde nós vivemos. Por isso que eu estou dizendo que nós cultivamos um comportamento sempre muito individualista e egoísta. E aí é difícil ser fraterno. Fraternidade, você concorda que seria o verdadeiro significado e o sinônimo da palavra inclusão, já que fala de família e como eu sou o cadeirante do Apocalipse, muito obrigado pelo elogio do começo. Então, igualdade seria, independente da situação física, financeira, de cor, de crença, do que for, igualdade, né? Assim como diz, a fraternidade é um conceito filosófico profundamente ligado às ideias de liberdade com as quais forma o tripé que caracterizou
grande parte dos pensamentos revolucionários, como lá o francês: igualdade, liberdade e fraternidade. É que uma Né? coisa está atrelada à outra, né? Como é que você vai ser fraterno, amoroso, caridoso, respeitoso, sem pensar em igualdade? Então, embora sejam palavras diferentes, elas têm que andar juntas. Elas não conseguem andar separadas. E olha que interessante, né? Vai caminhando aqui para a minha área de conforto, para a minha zona de conforto, eu fui buscar o Evangelho segundo o Espiritismo, a questão da fraternidade também, e aí eu pensei assim, olha, o canal não é um canal necessariamente para espíritas, nem espiritualistas, então eu só vou fazer uma explicaçãozinha de o que é o Evangelho e por que o que é o Evangelho sobre, segundo o Espiritismo e por que ele tem esse nome. O Evangelho, segundo o Espiritismo, tem apenas o Novo Testamento. Ele não inclui o Velho Testamento, então ele não é uma Bíblia, né? Ele é só o Novo Testamento. E o Allan Kardec, que é o codificador do Espiritismo, quando ele foi montar, entre aspas, montar o Evangelho segundo o Espiritismo, ele não colocou na ordem em que os evangelistas escreveram seus evangelhos. Ele fez uma outra organização, que é muito interessante, porque ela vem explicando uma série de questões até o seu final, que é o homem de bem. Mas isso é mais interessante a pessoa aqui, assim, rapidamente, e nem tenho tanto conhecimento assim teórico do Evangelho segundo o Espiritismo para falar sobre ele detalhadamente. Mas só para vocês entenderem, né? Do que se trata e por que eu fui pegá-lo. Ele é a segunda obra da codificação. A primeira é o Evangelho, a primeira é o Livro dos Espíritos e a segunda é o Evangelho segundo o Espiritismo. E dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, nessa condição que o Kardec fez, tem vários comentários que foram feitos pelos espíritos em psicografias e também notas do Kardec, que puxa informações lá do Livro dos Espíritos ou informação de outros livros que compõem a obra básica também. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, que chama Estranha Moral, porque fala de várias coisas que Jesus ensinou e que, se a gente for levar ao pé da letra, elas ficam muito esquisitas, né? Muito estranhas. Lá tem um trecho de um dos trechos que diz assim, ó: o mais importante dos preceitos divinos, o que Jesus colocou por pedra angular do seu edifício e como condição expressa da salvação é a caridade, a fraternidade e o amor ao próximo. Então, os três estão juntos, né? A gente não pode falar de fraternidade, isso nós estamos em dezembro, né, para quem for assistir depois, mas nós estamos em dezembro, e por isso que o Diego pensou na fraternidade, porque é uma época que todo mundo fica muito caridoso, amoroso, querendo ajudar o próximo, mas essa não pode ser uma característica que a gente só busque em dezembro, porque ela não está apartada nem do amor ao próximo e nem da caridade, ela está andando junto. Então, a gente tem que ter em mente que fraternidade é uma coisa que nós devemos ter entre todos nós, que pode começar e deve pela família, pelos aqueles que estão mais próximos, mas ela precisa se aplicar também aos outros, principalmente aqueles que não são iguais a nós. E aí a gente entra na história da inclusão que você colocou, né, Denis? Sem respeito, e aí eu penso sempre que inclusão é respeitar o outro. E respeitar é respeitar mesmo, respeitar as características, as necessidades, respeitar qualquer coisa, né? A gente vai ficando mais velho, e eu já passei, como vocês sabem, já passei dos 55, a mobilidade vai ficando cada vez mais reduzida. E aí você percebe, na prática, a dificuldade que é entrar em alguns estabelecimentos comerciais, por exemplo, porque eles fazem os degraus malucos que você não consegue subir, porque você já passou dos 55. Tem gente que consegue, né, que está nos 80, nos 70 e está ótimo, mas essa não é a regra geral. Agora, você imagina uma pessoa que está, não vou nem falar do seu caso, né, Denis, mas vamos imaginar uma coisa mega comum.
a pessoa que está com o pé engessado. Faz o quê? Não vai em lugar nenhum, porque ninguém quer respeitar o direito de ir e vir de quem não tem a mobilidade completa. Isso é falta de respeito. E aí, obviamente, que é falta de fraternidade, falta de amor ao próximo. Exatamente. Eu quero agradecer a todos que estão nos ouvindo pela Rádio WRB e que, lógico, estarão nos assistindo pelo canal Entre Mundos. Você está acompanhando o programa Sala de Convidados, que hoje está recebendo a convidada, lógico, a jornalista Stella Martins, que está falando sobre o tema o Espiritismo e a Fraternidade. Stella Martins, temos aqui algumas perguntas. Você que está nos ouvindo pela Rádio WRB ou que estarão nos assistindo pelo vídeo, pelo canal Entre Mundos, podem deixar os seus comentários aí, perguntas ou sugestões ou comentários para que depois a gente encaminhe para a nossa convidada para que ela responda para todos vocês que nos acompanhem e nos acompanham aqui no programa. Então, o tema, o Espiritismo e a Fraternidade. Temos algumas perguntas aqui já formuladas minhas e do Diego Messias, o nosso amigo administrador das nossas plataformas de conteúdo. Amigo oculto. Eu quero começar. O amigo Diego, oculto, amigo oculto. Que está agora no final de ano, inclusive a gente sempre deseja um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Diego está aqui no comando dessa nave espacial que vamos rumo ao próximo ano, 2023, nos espera e nos aguarda. Então, eu quero deixar lembrar aqui, Stella, que o nosso canal, pessoalmente, o nosso canal Entre Mundos, o meu canal Resistência, inclusive, independente das nossas plataformas de conteúdo, a gente não toma partido, a gente vem trazer informações. Então, aqui a gente não quer impor a verdade absoluta a ninguém. Então, a gente fala a nível de conhecimento, a gente debate, né, o que a gente tem de informação para que a gente transforme isso em sabedoria, a gente traz para vocês, inclusive com convidados que passaram anos, têm anos de experiência, né, pesquisaram sobre o tema, estudaram. Então, aqui eu quero fazer a primeira pergunta em relação ao espiritismo, o que uma boa parte das pessoas, inclusive eu, aqui pessoalmente, também considero que o espiritismo, você concorda que os espíritas são um povo mais fraterno e caridoso dentre as religiões? Não que as outras religiões não tenham pessoas caridosas, fraternas e de compaixão que também façam trabalhos de representatividade para ajudar a humanidade ao próximo, né? Deixar isso bem claro. Porém, contudo, entretanto e todavia, o espiritismo, meu ver e ao ver de muitas pessoas, nos parece mais fraterno. Por quê? Você concorda? Se sim, essa impressão não seria pela maior proximidade com a conexão com o invisível, ou seja, a comunicação realmente com os nossos irmãos espíritos que estão do outro lado, sempre nos enviando mensagem? Você concorda? Olha, Denis, eu não sei exatamente se o espírita é mais fraterno ou mais caridoso. Eu não posso ter essa visão, né? Eu acho que, como eu estou dentro do movimento espírita, acho difícil fazer essa avaliação. O que talvez seja uma característica que possa levar a essa impressão ou esse sentimento, né, seu, por exemplo, eu já ouvi isso também de outras pessoas, é que a gente aprende no Espiritismo que não existe diferença entre as religiões. Então, eu sou de família espírita, né? Meus pais foram para o Espiritismo, eu tinha 1 ano, 2 anos de idade. Então, na evangelização, a gente aprende um pouquinho sobre as outras religiões, sobre o que é muito parecido com o Espiritismo e o que é muito diferente do Espiritismo, com o objetivo nunca de dizer que um está certo e o outro está errado, porque não se trata disso. Se trata de conhecer para perceber que todas elas têm o mesmo objetivo. E aprendemos também
que o ateu, por exemplo, que não acredita em Deus, ele passa pelo mesmo crivo, pelo mesmo julgamento, pelas mesmas condições de todos nós. Não interessa se ele acredita em Deus ou não acredita. Deus está lá, Deus vê o que ele faz e ele vai ser avaliado, ele não vai nem ser julgado pelo outro, né? É a própria consciência de cada um de nós que faz esse julgamento. Mas Deus não separou os seus filhos por religião, nem por posição geográfica ou política. Ele, na verdade, quer que a gente evolua, e cada um tem as suas ferramentas. E como nós somos reencarnacionistas, nós temos a possibilidade de nascer em qualquer lugar do planeta. Eu posso nascer sei lá, na Argélia, posso nascer na França, posso nascer aqui no Brasil, posso nascer nos Estados Unidos. Então, em qualquer canto. Então, como é que eu vou... E aí, nem todo espírita, porque somos todos espíritos em evolução, nem todo espírita, assim como nem todo católico, nem todo evangélico, nem todo umbandista, nem todo budista, é isento de erro, de preconceito, ou enfim, de ter problemas na vida e de ter um comportamento equivocado. Todos nós somos passíveis dessa situação. Obviamente que o espírita também. Mas eu acho que essa posição de saber que vamos todos nos encontrar, mais frequentemente ou menos frequentemente, faz com que a gente tenha mais facilidade em se relacionar com as outras religiões, por exemplo, ou com quem não tem religião nenhuma. Talvez seja esse o motivo, mas também não posso te garantir. Acho que essa é uma possibilidade. E a outra questão importante, que também cria uma série cria sempre um debate no movimento espírita, e aí eu estou dizendo no movimento espírita porque a doutrina diz uma coisa, e nós, no movimento espírita, acabamos fazendo interpretação, então a gente pode não discordar, né? Não existe dentro do espiritismo uma hierarquia religiosa que tem um papa, por exemplo, ou um bispo que diga assim, olha, vocês têm que interpretar esse parágrafo desse jeito. Nós não temos isso. Nós somos livres para interpretar a codificação da maneira que a gente, da forma como nós entendemos hoje. Daqui a uma semana eu posso entender diferente, mas hoje eu entendo assim. Então, o objetivo da casa espírita, por exemplo, não é a prática da ação social. O objetivo da casa espírita, de acordo com as obras de Allan Kardec, é a divulgação da doutrina e o estudo da doutrina espírita. Esse é o principal objetivo. O segundo objetivo, aí vem sim as relações com o plano espiritual, aí o uso da mediunidade, né, os fenômenos espíritas. Ele não é o principal, ele é o segundo. E em terceiro, quando possível, as ações sociais. Parece que a gente não quer ajudar os outros, ou que Kardec disse isso. Não. O que os espíritas aconselharam Kardec, e isso está em vários lugares diferentes, é que a primeira forma de você ser fraterno e caridoso com o outro é cuidando do outro verdadeiro, que é o espírito, e não a matéria. Por isso que a assistência social está em terceiro lugar e não em primeiro, entendeu? Mas esse ajudar o próximo como espírito acaba, obviamente, passando pela ajuda material, porque é difícil você pensar em fraternidade, em amorosidade, em caridade, se você está passando fome. A gente tem que ter isso claro também, né? Então, é óbvio que as casas espíritas, todas elas têm ação social. Umas um pouco mais, outras um pouco menos, mas todas têm, porque a gente sabe que isso é uma realidade e que a gente tem que trabalhar com elas. Então, não sei se exatamente caridoso, mas eu acho que ele nos leva, assim como o budismo, porque se você for conversar com eu tenho muita inveja dos budistas, porque eles alcançam um grau de calma e de paciência fantásticos, né? Fantástico. Eu não conheço budista nervoso. Nunca vi um. Os caras são zen. Que inveja, né,
Os caras são muito zen, né? Então, acho que Puxa isso que vida. faz, que acaba levando uma boa parte dos espíritas a essa posição que você colocou aí, de ser mais caridoso, mais, sei lá, talvez seja isso. Sim, sim, com certeza. Tá bem explicado. Ah, Gratidão a você. eu peguei um trecho aqui também que eu achei interessante, ainda do Sim, Evangelho. Eu só sim. peguei trecho do Evangelho, que é o capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora. É o texto Missão dos Espíritas, que é do Kardec, é texto do Allan Sim, Kardec, uma missão dos espíritas. O espiritismo apagará esses últimos vestígios da barbárie, incutindo nos homens o espírito de caridade e de fraternidade. Então, ele já falava disso, né? Lá em 1800 e qualquer coisa. E ele diz ainda, nesse mesmo texto, ó todos vós, homens de boa fé, conscientes de vossa inferioridade em face dos mundos disseminados pelo infinito, lançai-vos em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e proscrevei esse culto do bezerro de ouro que cada dia mais se alastra, que é o materialismo, né? Ide, Deus vos guia. Homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. Ide pregai que as populações atentas recolherão ditosas as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. É muito bonito, né? amém. É Amém. capítulo Trabalhadores da Última Hora e a Missão dos Espíritas. É muito legal. Muito legal. Assim como Jesus, que é sempre o nosso mestre, fala Isso. aqui no livro de João, capítulo 13, versículo 34 e 35. Um novo mandamento dou a vocês: amem-se uns aos outros, como eu vos amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Palavras do Mano JC, com todo carinho, eu sempre chamo ele de o cara. Esse É o foi, cara. esse é e sempre será o O cara. mano da quebrada, o nosso Jesus Cristo, nosso Jesus cósmico, o nosso comandante, o cara que trouxe a luz para esse planeta. E temos aqui em seguida uma pergunta do Diego. As religiões conseguem transmitir de forma clara a fraternidade ensinada pelo Mestre Jesus, assim como acabamos de pronunciar essas lindas palavras do Mestre? Olha, todas elas tentam isso, né? Mas depende, como diz um amigo meu, depende mesmo é da torcida organizada, né? Então, você pode ser um católico maravilhoso e pode ser um espírita fracassado. Depende, né? Vai depender da gente e não da religião, né? Eu conheço, acho que eu conheço gente de praticamente todas elas, graças a Deus. E dos que eu conheço, eu conheço gente fantástica nelas todas. E já vi também gente bem ruim em praticamente todas elas também. Acabei de falar que eu só não conheci budista nervoso, mas não posso dizer que não exista nenhum, não é? Então, o problema não está nas religiões e nem a solução. E é isso que o Espiritismo nos ensina, né? Que a questão não é qual é a religião que você prega. Em alguns momentos, por conta de determinadas colocações que Kardec faz, principalmente no livro Obras Póstumas, talvez, não vou me recordar direito, mas enfim, em alguns textos, Kardec fala a respeito que o Espiritismo é a religião do futuro, mas ele não quis dizer que ela vai ser a religião. Não é isso. O Espiritismo não vai substituir religião nenhuma. As religiões vão, na verdade, caminhar todas para o mesmo lugar, de formas diferentes, muito possivelmente. E, em determinado momento, nós não vamos precisar das religiões, porque nós já vamos estar praticando todos os ensinamentos de Jesus. E aí nós vamos precisar de religião nenhuma. Mas isso nós
isso demanda tempo ainda, né? Demanda muita evolução, muita alteração no nosso comportamento, muita mudança, enfim, no planeta todo. Então, o que a gente precisa, na verdade, focar não é na religião da pessoa, mas como a pessoa se comporta. Porque, às vezes, a gente, da mesma forma que a gente pode ver alguns setores das religiões pentecostais, né? Neopentecostais, na verdade, que a gente habituou a chamar de evangélico, mas todos os seguidores de alguma religião que seja cristã são evangélicos, porque eles todos seguem o evangelho, ou o Novo Testamento, o Velho Testamento, mas nós seguimos o evangelho. Então, somos todos evangélicos. Mas, enfim, os neopentecostais, alguns setores das religiões neopentecostais discordam e têm um comportamento agressivo com relação a outras religiões. Isso não significa que toda religião pentecostal tem o mesmo pensamento e o mesmo comportamento. Não é? A gente não pode generalizar. A gente não pode achar, por exemplo, que todo espírita é fraterno. Não é? A gente não pode fazer essa generalização. Tem muito espírita que ainda tem muito a evoluir. É meu caso, por exemplo. Eu tenho muita coisa para mudar. Eu não sou perfeita. E certamente os outros espíritas também não são. Nós sabemos disso, cada um no seu tempo, né? Evoluindo na sua característica. Essa é outra coisa muito legal que eu acho do espiritismo, né? Não espera de nós aquilo que nós não somos capazes de fazer. É isso que ele nos ensina a respeito de Deus. Deus conhece tanto a gente, tanto, que ele não espera nada do que nós não possamos fazer. Por isso que ele nos dá livre-arbítrio. Porque ele e os trabalhadores que estão a serviço de Deus também sabem do que nós somos capazes e não desistem da gente nunca. Isso é muito consolador. O ano está acabando, 2022 está se findando, 2023 está aí, à porta, estamos saindo da era de peixes, entrando na era de aquário, muita coisa vem para o ano que vem. Nós aqui sempre agradecendo a todos vocês que nos acompanham pelo programa Sala de Convidados, hoje trazendo a amiga Stella Martins, jornalista, boa espírita, gente boa toda a vida, eu adoro trazer ela aqui no programa, é um bate-papo sempre agradável, sempre formidável, e a gente vai para os intervalos da Rádio WRB, a rádio que desperta sua consciência e toca o seu coração através dos conhecimentos existentes entre mundos, tocando o oculto, sempre. Daqui a pouquinho a gente volta com o programa Sala de Convidados. Estamos de volta com o programa Sala de Convidados, hoje recebendo a jornalista Stella Martins, espírita, que veio trocar uma ideia com a gente sobre o tema o espiritismo e a fraternidade. Fraternidade que, para mim, é o verdadeiro sinônimo de inclusão. Assim como diz o Mestre Jesus e os Evangelhos, como fala no livro de Mateus, no capítulo de 22, versículo de 37 ao 39. Respondeu Jesus: ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a ti mesmo. Quem é o segundo? Quem é o primeiro? Você é o primeiro e ele é o segundo, né? Então, se ele é o primeiro, né? O texto é claro, sem tirar um texto fora de contexto, diz que você amando ao seu próximo, você amará a Deus, meu brother, certo? E daí vem a pergunta, na sua opinião, a fraternidade, como a compaixão, é um valor ou uma virtude? Já vem em nossos corações ou alcançamos através de Cristo? Olha, para o Espiritismo, ao criar a semente, ao criar o início, o princípio inteligente,
Deus já coloca, já vem, deixa impresso, esse não é um termo adequado, impresso, né? Mas faz parte já da composição do princípio inteligente, que vem antes do espírito. Essa também já é uma conversa mais comprida, mas enfim. Já vem a lei, as leis divinas já fazem parte desse princípio inteligente, assim que ele é criado. Então, nós já sabemos o que é certo e o que é errado desde sempre. Ou seja, como devemos agir já vem dentro de nós, já está lá dentro de nós, faz parte da nossa estrutura como espíritos inteligentes, né? E partindo desse pressuposto, o que nos falta então? Já que nós sabemos que é preciso amar ao próximo como a si mesmo e amar a Deus acima de todas as coisas. Falta o exercício, né? Falta a prática, falta colocar em prática essa fraternidade, esse amor ao próximo, esse respeito que é fundamental para qualquer coisa. E aí, aproveitando essa sua pergunta, no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amai ao próximo como a si mesmo, que fala exatamente desse texto que você colocou, que está em todos os evangelhos, né? Tem um trecho desse capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, que é amai os vossos inimigos. E esse, normalmente, é o que causa maior assombro quando a gente vai fazer palestra em alguma casa espírita, fazer alguma exposição, ou conversar com as pessoas, porque ele diz assim, entre outras coisas, um trechinho dele, desse amai os vossos inimigos, assim é o mandamento, amai os vossos inimigos, não se circunscreve ao âmbito acanhado da terra e da vida presente. Antes, faz parte da grande lei de solidariedade e da fraternidade universais. Ou seja, qual é a nossa obrigação? A nossa obrigação é sermos respeitosos, fraternos e amorosos com aqueles que nós não concordamos, com aquele que nós não gostamos e com aquela pessoa que eventualmente tenha feito algum mal para nós. E aí, uma vez eu estava numa casa e uma das pessoas que estava sentada bem na frente na plateia falou assim para mim: vai me falar então que eu vou ter que amar um estuprador. Se ele tiver estuprado você, você vai amá-lo? E eu parei, olhei para ele e falei assim: amar não é abraçar a pessoa, beijar ela no rosto e achar que ela é maravilhosa. Isso não é amar. E nesse caso especificamente, quando Jesus está falando amai os vossos inimigos, ele não está pedindo que a gente ame a um estuprador, por exemplo, ou aquela pessoa que nos ofendeu, que puxou nosso tapete no trabalho, que a gente ame como a gente ama o pai e a mãe. Não tem sentido, né, gente? Não tem sentido. Então, o que ele pede para nós? Para a gente não odiar. Para a gente não odiar. Então, a pessoa que puxou meu tapete no trabalho, aquele irmão que entrou na minha casa, que já aconteceu comigo também, e roubou um monte de coisa de dentro da minha casa, que me fez sentar e chorar, eu preciso não odiá-lo. Porque esse ódio não vai chegar até ele, né? Não vai fazer tanto mal para ele como vai fazer para mim. Então, amar ao nosso inimigo é bom para todo mundo. É bom para ele, seja lá o que ele tenha feito contra você. É bom para você, porque todo ódio, toda mágoa, todo sentimento ruim é um veneno que a gente toma, não o outro. A gente é que toma. E faz bem para quem está à nossa volta, porque quanto menos a gente odeia, melhor a gente vive. E se eu vivo melhor, mais leve, mais feliz, mais tranquila, quem está à minha volta vive da mesma forma. Então, amar os vossos, quando a gente fala de fraternidade, de amor ao próximo e a todo mundo, e que não pode ver fronteira, não pode ver cor e etc., essas palavras bonitas todas, na prática, ela quer dizer o seguinte: por favor, não adianta você manter uma distância segura, né? Como costuma escrever na traseira do caminhão, mantenha a distância segura. Não adianta só isso. Você precisa fazer o bem e não odiar o próximo. Isso é fundamental. É imprescindível, né? Vamos amar o próximo, não odiando, não fazendo mal a ele e nem querendo mal a ele. Sabe aquele querer de falar assim: você fez isso, mas Deus é justo, você aguarda que você vai ter o teu.
você já está desejando mal para ele. Ah, tem que ir para a cadeia? Gente, ficar numa cadeia, eu não sei quem de vocês já entrou em uma cadeia, uma penitenciária, aquilo não é lugar para uma pessoa ficar mais de 30 anos. Não é, porque ela não vai sair melhor de lá. E a gente quer pôr dentro da cadeia para tirar de perto de nós, e esse não pode ser o nosso objetivo. Eu estou falando aqui de uma possibilidade que a gente não sabe quando vai ter, né? Porque, afinal de contas, estamos num planeta de provas e expiações. Mas a gente precisa olhar para aqueles homens e mulheres que estão nas cadeias e nos presídios e pensar que eles precisam sair de lá de dentro em condições de convivência na sociedade. E não é isso que nós estamos fazendo no Brasil. Nós não fazemos isso no Brasil. Nós não somos fraternos com eles. E esse é um grande erro que nós todos cometemos, porque a gente se omite e não discute isso, não fala sobre isso, faz de conta que não viu. Do mesmo jeito que a gente também não presta atenção em morador de rua, porque a gente acha que eles estão lá porque eles querem. Eles não querem. Essa não é uma vida legal. Ninguém quer, né? Eu quero agradecer a todos que nos acompanham pela Rádio WRB e pelo canal Entre Mundos. Você está assistindo e ouvindo, lógico, o programa Sala de Convidados hoje com a Estela Martins. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário, pode deixar aí no chat ou no vídeo que vai estar disponível nas nossas plataformas de conteúdo, que depois a Estela, tenho certeza que responderá com todo carinho. Hoje o tema é o Espiritismo e a Fraternidade. Provérbios 17 fala: em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Quem faz o mal pra gente, a gente nunca mais vai esquecer. Mas a gente perdoa. Não quer dizer que a gente vai viver daquele passado, né? Porque a ferida vai existir, não quer dizer que você vai viver em função daquilo, né? Então a gente perdoa, a gente leva a vida. Então, você sendo amigo, Provérbios diz: em todo tempo ama o teu amigo, e na angústia nasce um irmão, meu brother, aquele cara que te dá a mão a hora que você precisa. Mas infelizmente, nem todos são assim. É onde entra a pergunta do nosso amigo Diego. Na sua opinião, o que leva algumas pessoas a perderem os seus ideais de fraternidade? Tanta coisa pode acontecer com uma pessoa, né? Mas eu acho que quando a gente passa por várias provações e elas vêm em sequência, sabe? É comum a gente desanimar muito, né? E a gente esquece de pensar em Deus nessas horas. A gente está muito apegado ainda à matéria, a gente está muito preocupado na sobrevivência, em dar condição de vida melhor para os filhos do que a gente teve. Enfim, a gente pensa muito na materialidade e, por conta disso, a gente acaba perdendo a espiritualidade. Mas o que nós podemos perceber atualmente, e aí muitos dos casos de depressão, muitos dos casos de tristeza frequente, já são relatados assim. Eu tenho um amigo querido que trabalha com empresários, né, com administradores, e ele diz que tem sido muito comum esses profissionais, essas profissionais, quando alcançam o topo da cadeia alimentar na área deles, né, tipo, não tem mais por onde ter sucesso, e eles não sabem o que fazer da vida, porque eles alcançaram todos os objetivos, porque o único objetivo era esse, não existia outro. Então, a gente acaba definindo o sucesso da forma errada. A gente aprende que o sucesso é outra coisa. A gente já vem há muitos séculos dizendo, por exemplo, que só o trabalho enobrece o homem, e é o contrário. É o homem que enobrece o trabalho. É o homem que faz daquela profissão e daquele trabalho algo nobre, e não o contrário. E
por conta disso, né, dessa insistência que nós temos que trabalhar, trabalhar, trabalhar e viver do trabalho, porque a gente tem que ter uma casa nova, um carro novo, roupa nova, que a gente tem que trocar, que a gente não pode repetir roupa, tem coisa mais louca do que isso, não poder repetir roupa nem sapato. A gente entra nessa avalanche de consumismo e é difícil sair, é muito difícil sair. E quando você se vê numa situação, por exemplo, de desemprego, você não sabe o que fazer. Por outro lado, eu vejo também que muitas pessoas, e a gente tem visto isso muito, infelizmente, nos últimos anos, as pessoas não conseguem se colocar no lugar do outro. E aí elas criam justificativas para o que elas pensam, que eu acabei de falar, não, eu conversei com uma amiga minha hoje, falei isso para ela. Muita gente diz, por exemplo, acredita em lendas urbanas do tipo: aquela pessoa que fica pedindo esmola, fica vendendo coisa no farol, ganha mais de um salário mínimo por mês. Se alguém provar isso para mim, eu nunca mais repito essa frase, mas isso é pura fantasia. É querer justificar o injustificável. É querer se eximir da responsabilidade de que milhares, milhões de pessoas do país estão sem trabalho, não é só aqui, outros países do mundo também, mas enfim, estão sem trabalho, sem uma renda, e por isso elas estão no farol pedindo coisa, lavando o vidro do carro, vendendo alguma coisa na rua. Ninguém, vocês já ficaram? Alguém, vocês experimenta ficar um dia, passar o dia inteiro no farol pedindo dinheiro, e eu quero ver se no final de 30 dias você consegue arrecadar, angariar um salário mínimo. Você não vai conseguir. Não vai conseguir. E acreditar e justificar, né, meu comportamento, o meu egoísmo, a minha indiferença diante da dificuldade do próximo, aí eu digo assim, mas esse povo que usa droga, usa porque quer. Para, né? Para. Vai conversar com eles para saber se é isso mesmo ou não. Escutei também já de um amigo meu assim, mas eu fui naquele bairro, eles ficam todos sentados na calçada, vendo as crianças correr. Você parou para perguntar por que eles estão sentados na calçada? Não, eu não parei, mas é tudo folgado, por que não está procurando trabalho? Bonito, passa 6 meses procurando emprego todo dia e vê se você vai ter força e disposição para ir os outros 6 meses fazer a mesma coisa. As pessoas desanimam, porque elas não veem solução à frente. E aí nós que temos uma condição melhor de vida, porque nós estamos na internet, né? Nós estamos pagando a internet aqui para usar. Nós temos um computador para usar, ou até um celular. Então, nós estamos acima, ou pelo menos na média, da situação econômica do país. Vai ver, vai tentar fazer e sobreviver da maneira como sobrevivem as pessoas que estão abaixo da linha da pobreza, para ver se isso dá conta. Então, a gente não consegue se pôr no lugar do outro. E por isso a gente sabe que está errado, porque está lá no fundinho da nossa consciência, eu não estou fazendo nada por ninguém, eu não estou ajudando ninguém, então eu começo a achar desculpa para não exercer a minha fraternidade, para não ser caridoso com o próximo. E aí eu falo, a pessoa está deprimida, está triste, não quer conversar com ninguém, falta um tanque de roupa para lavar. Nossa! Não é fácil. Então a gente precisa parar de se apoiar nessas bengalas, né? E ter uma visão mais realista das coisas, procurar uma informação mais concreta da situação das pessoas, conversar com essas pessoas para saber o que acontece com elas, e depois a gente tenta ajudar, porque elas precisam de ajuda. O padre Júlio Lancelotti, que é um cara maravilhoso, ele falou uma coisa um dia que eu fiquei, putz, é muito mais fácil do que a gente pensa. E o que ele disse? Que a gente ajudaria muito se, quando a gente for dar um prato de comida ou um copo de água para alguém que veio pedir isso para nós na porta da nossa casa, a gente começar dizendo bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, e aí perguntando para a pessoa, como você chama? Qual que é seu nome?
E você quer comida ou quer água? Por quê? Você está com algum problema? Tem algum jeito de eu te ajudar? Você já procurou ajuda em tal lugar? Você já fez, né? Conversa com a pessoa. Dá o copo d'água, dá a comida, mas conversa com ela. 5 minutos não vão matar você, nem vão fazer você mais pobre. E a gente Mateus pode fazer isso. 25, 35 a 39, porque tive fome e me deste de comer, porque tive sede e me deste de beber, né? É. E aí vai para os cristãos, né? Se for Jesus batendo na sua porta, não é? Aquele cadeirante, né? Se Jesus for aquele cadeirante lá que tá fazendo aquela vaquinha, que tá lá, né? Te pedindo aquela ajuda, aquele cadeirante que tá subindo a ladeira. Ai, meu Deus, eu me identifico O muito com tudo que você Denis, falou. se Você tá subindo a você ladeira da for. sua casa e É, você pede uma ajuda. Ô, meu brother, ah, não, agora não, pá, não sei o que. O cara dá uma esquivada e deixa o cadeirante subir sozinho. E se aquele é. cadeirante for Jesus? E se você for o dono da casa, que fica que fica ali numa área em que tem a rampa de acesso a cadeirante, porque os quarteirões, todas as calçadas deveriam ter. E aí você vai lá, sorrateiramente, arrumar sua calçada e tira aquela rampa, porque aquele negócio é feio, me incomoda, não quero isso aqui. E aí você tira a rampa, e a hora que você precisar também. Não vai ter rampa para você subir, né? Porque você tirou a possibilidade de mobilidade do outro e possivelmente tirou a sua. Essa é uma coisa importante que o Espiritismo ensina ao Padre Júlio, que lindo. Nossas cidades estão cheias de placas e Sim. campanhas, não dê esmola. Imagine São João Crisóstomo a arrancá-las por estarem criminalizando os pobres e não combatendo a pobreza. Exatamente. Gasta O Diego dinheiro com as Messias está placas. mostrando. O Diego Messias está mostrando uma foto do padre É, Júlio Lancelotti com aqui essa para a galera da frase. rádio. Isso, essa frase. O padre Lancelotti é uma figura maravilhosa que eu tive a oportunidade de conversar mais de uma vez quando eu morava em São Paulo. Um E na espírita falando do época, católico, hein? Um é, espírita é, elegendo um católico. não, e eu tenho uma história maravilhosa dele. Ele foi uma das primeiras pessoas nesse país a acolher, tratar, cuidar, respeitar os portadores de HIV, que naquela época nem tinha nome, nem chamava HIV, nem era AIDS, a gente ainda estava tentando encontrar o nome, e aí surgiu o SIDA, que é Síndrome Imunodeficiência Adquirida, se não me falha a memória. Bom, enfim. E eu trabalhava numa emissora que não gostava muito dos católicos. Era Record, né? E a gente não podia entrevistar um padre. E aí eu liguei para o padre Júlio Lancelotti. Ele recebe tanto telefonema, né, de gente pedindo entrevista, ele nunca vai lembrar disso, mas eu lembro, eu nunca mais vou esquecer. E aí eu virei para ele e falei assim, padre, nós queremos gravar uma entrevista com o senhor para falar a respeito desses casos, né, dessa doença que está acontecendo agora. Como é que está fazendo para atender? O que está precisando? O senhor dá entrevista? Dou. Mas eu preciso pedir uma coisa para o senhor, eu estou com muita vergonha. Não, filha, pode falar. O senhor não usa a batina? Não, não preciso usar batina. Eu normalmente ponho roupa normal mesmo. Batina só para a hora da missa. Então tá bom. E eu posso não colocar que o senhor é padre? Claro, filha, não tem problema nenhum. O negócio é a gente falar disso. Ele é fantástico, cara. Ele é fantástico. Ele queria era ajudar as pessoas. Se ia chamar ele de padre, se não ia, se era para pôr batina, se não era para pôr batina, não interessava. Ele Vem queria dar era entrevista para nós. socorrer Aqui o a povo. gente não tem preconceito nenhum. Pode vir católico, espírita, kardecista, pode vir budista. Aqui nós falamos com espiritualista, ufologista. Isso, Aqui a todo gente fala com mundo. todo mundo. Mas chama ele. Chama pra cá. E você vai aprender com todo mundo, não é? É isso. Exato. É isso. Essa que é a questão. A gente sempre trazer prismas diferentes sobre os temas, falando no campo dos conhecimentos sobre a filosofia por trás de tudo isso. Isso que é importante, para que o nosso convidado, você, tire suas conclusões. Eu me identifico muito, sabe, com o que você disse agora há pouco aí, em relação às pessoas perderem os seus ideais fraternos. Eu, aos 18 anos, sofri um acidente que
infelizmente me deixou numa cadeira de rodas e realmente eu levei ali de 4 a 5 anos, onde eu perdi mesmo o sentido da vida, perdi o meu ideal fraterno de acreditar nas coisas, então é muito difícil a gente recuperar isso, sabe? É uma luta, é um processo árduo, duro, onde a espiritualidade, acreditar e pesquisar, saber naquilo que você está, onde você está pisando, me ajudou bastante. E questionar sempre, sempre questionar a gente, questionar aquilo que você está estudando, sabe? Sempre procurando uma evolução melhor. Esse que é o grande objetivo, acredito eu, um deles da nossa própria existência nesse ano que finda e no ano que virá. Gratidão a todos vocês que nos acompanham aqui, vocês sempre ajudam a gente ser melhor, fazer as coisas melhor aqui na apresentação, nos convidados. Eu sempre sou grato a todos que vêm aqui, como a Estela, sabe, a parceria com o Diego Messias. E temos mais uma pergunta do Diego Messias. Hoje, o tema do Sala de Convidados é o Espiritismo e a fraternidade. Eu perguntei anteriormente se a fraternidade já vinha em nossos corações ou a gente aprendia a fraternidade através dos ensinamentos de Jesus. Agora, como devemos ensinar a fraternidade para as crianças? Até porque, né, é uma coisa que pode ser colocada aí para melhorar a humanidade, assim como disse Jesus. Eu vou citar Francisco de Assis para responder essa pergunta. Vá e pregue o evangelho, e se necessitar, use palavras. Como é que a gente ensina a criança? Pelo exemplo. A palavra, né, pode até ensinar, mas o exemplo arrasta. Então, é o exemplo, é o comportamento que a gente tem dentro de casa, é que determina como vai ser o comportamento dos nossos filhos. Então, você não precisa ficar falando de religião o tempo todo com eles, mas você tem que apontar o que está certo e o que está errado. Então, eu ouvi isso de uma professora outro dia e fiquei impressionada da gente ter que discutir o óbvio, né? Se seu filho chegou com um apontador, uma borracha, chegou com um livro, com um caderno, seja lá com o que for, que não é dele, que você não deu e que ele não tem dinheiro para comprar, alguma coisa está errada. Faz ele devolver. E não é simplesmente amanhã você devolve para o seu amigo. Não, 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 não. Você tem que ir junto com ele na escola e fazer ele devolver. Ele vai morrer de vergonha. Vai. Mas você precisa explicar para ele que aquela situação é absolutamente inaceitável. Porque se ele não aprender quando ele é pequeno, ele não vai aprender quando ele for adulto. E aí, esse comportamento equivocado dele com os outros vai refletir em você, porque ele também vai fazer errado com você. Porque a gente não tem como separar as coisas. Não, eu sou muito bonzinho em casa, mas eu sou um pilantra no trabalho. Não dá, você não muda de personalidade. Ou você é o tempo todo bonzinho, ou você é o tempo todo pilantra. Uma das duas coisas aí nessa história é máscara, né? Então, como que a gente ensina a criança? Com exemplo. É claro que a gente deve conversar, mas como eu sou jornalista e era difícil separar a profissão do dia a dia, porque eu fui mãe solo de 2 meninos, tudo que aparecia na televisão era motivo de conversa, sabe? Isso que ele fez está errado. Está errado, isso não pode ser normalizado. A gente não pode achar isso comum, né? Essa outra coisa, fulano fez não sei o quê, olha, ele enganou o cara, ele ganhou um dinheirão. Mas quanto vale esse dinheiro? E quanto tempo vai ficar na mão dele? E o coitado do outro, fica que jeito? Tinha esse tipo de conversa com os meus filhos. Então, eu acho que exemplo e um diálogo constante são necessários. As pessoas hoje ficam muito preocupadas, não querem gastar tempo educando os filhos, porque dá trabalho. Você fala 58 milhões de vezes não
para uma criança não é fácil. Dá trabalho, cansa, é exaustivo, mas se você decidiu ser pai, de alguma forma é uma opção sua, né? Ou porque você não usou camisinha, ou porque você quis mesmo ter filho. Então, a responsabilidade é sua e você tem que dar conta dela da melhor forma possível. Então, é preciso ensinar respeito, ensinar fraternidade, ensinar amor ao próximo, mas o melhor jeito sempre é o exemplo. Sempre o exemplo. Se fosse por conselhos e ouvir dizer, a gente não tinha, nós mesmos não tínhamos feito tantos erros em nossa vida, em nossa existência. É por exemplo, não tem jeito. A Não, gente vê o outro fazendo. Nenhuma criança nasce racista e nem mal educada. Ela repete o que ela vê em casa. É isso. Porque se ela falar isso se ela tiver uma atitude racista dentro de casa e lá na família dela ela for corrigida, ela não vai fazer isso na escola. Exatamente. Né? Com certeza. E aí vou puxar a sardinha para o meu lado de novo. A gente não pode esquecer que hoje nós estamos nesse corpo e nessa condição, mas amanhã não necessariamente. E como diz um palestrante espírita muito legal, ele fala que a gente, quando briga com alguém ou cria uma inimizade, um ódio profundo com uma pessoa, a gente está assinando um contrato de compromisso para voltar com ela na próxima encarnação. Então, é melhor não arrumar confusão, né? Porque você vai voltar e vai conviver com aquelas pessoas que você já arrumou alguma confusão. Melhor não. Né? Então, aí entra a próxima questão que eu quero fazer para você, minha querida amiga Stella Martins, sobre a lei do retorno espiritual. Muitos dizem que se você for fraterno, hoje o tema é o espiritismo e a fraternidade, você é uma pessoa compassiva, você é uma pessoa que tem compaixão, você é uma pessoa fraterna, você é uma pessoa do bem, que emite luz para o planeta, que só deseja o bem para o próximo e para os seus irmãos, uma pessoa, mesmo que seja religiosa ou não religiosa, independe, mas é uma pessoa do bem. Então, quer dizer que a lei do retorno só vai retornar coisas boas para você, o que a gente não vê acontecer na realidade. Quando você dá uma despertada e começa a compreender essas coisas e fala, pô, peraí, né, mas então funciona desse jeito, então a gente compreende que as religiões são isso, então a espiritualidade funciona dessa maneira. Então a gente começa a mudar o nosso comportamento, mas as coisas não mudam, né? Muda na gente, mas muitas das vezes isso não reflete a realidade do espiritualista ou do espírita. Muitas vezes as pessoas falam, não, eu sou um espírita bom, então só vai acontecer coisas boas comigo, é na onde entra a lei do retorno. Isso funciona dessa maneira ou não? Qual que é a sua visão? Lei do retorno é uma coisa obrigatória, mas a gente entende ela da maneira errada, porque nós queremos as coisas assim, a ferro e fogo. Deus não é a ferro e fogo, porque ele é um cara muito bacana, muito maravilhoso. E Jesus também é. Ali, vou abrir um parênteses aqui para falar de um seriado, de uma série que eu comecei a ver, por enquanto eu vi só a primeira temporada, chama The Choice, acho que é assim que pronuncia, Os Escolhidos. É fantástico. Jesus canta, dança, faz piadinha, brinca com os apóstolos. Ele é um cara fantástico nesse seriado, fantástico. Eu estou adorando, é o cara. É como eu entendo que ele seja, sabe? É a minha maneira de entender o comportamento dele. Mas, enfim, se a gente não acreditar em reencarnação e na lei da evolução espiritual, certamente as coisas não têm sentido. E aí você vai falar assim, olha, por que algumas pessoas nascem com tantos problemas e outros não? Por que o Denis sofreu um acidente e ficou cadeirante? Qual que é a lógica disso? Se ele é um cara tão bacana antes do acidente, por que foi acontecer isso com ele? Por que isso foi acontecer, na verdade, com a família toda, né, Denis? Porque os problemas não são só nossos, os problemas são nossos e daqueles que estão à nossa volta também. Qual que é a lógica disso? Por que Deus faz isso com umas pessoas e com outras não?
Ah, é porque você fez alguma coisa errada. Não, cara, eu fui gente boa. Por que que... Mas acreditando na evolução do espírito e na reencarnação como ferramenta dessa evolução, aí a gente entende as coisas. E aí vou dar aqui dois exemplos. Ah, essa mesmo. Recomendo Eu próprio. profundamente. É muito legal, muito bacana. A maneira, a gente tem que levar em consideração que isso é um seriado, né? Uma série, então nem tudo está muito correto, tem algumas coisas ali que não, talvez não soem muito bem, mas eu fiquei muito encantada com a maneira como eles estão, como eles colocaram Jesus, sabe? Pô, é muito legal. Enfim, aí eu vou contar duas historinhas rápidas. Uma que todo mundo, todos os centros espíritas, pelo menos no estado de São Paulo, repetem há muitos anos, que é assim. Tinha um dirigente espírita que era um cara super bacana, trabalhava muito, ajudava todo mundo, era um bom pai, bom marido, enfim, um cara exemplar. E ele trabalhava numa empresa, lá numa fábrica. Um belo dia, ele trabalhando na fábrica, ele perdeu um dedo. E ele ficou muito bravo. Ele sofreu um acidente de trabalho e perdeu um dedo lá. E ele ficou muito chateado. Pô, mas eu faço tudo tão certo, eu sou tão correto, como que eu perco um dedo? Nossa, ele estava indignado. Porque qual é a justeza das coisas se eu estou fazendo tão bem, perdi um dedo no acidente de trabalho ainda, no acidente de trabalho. Aí, numa reunião mediúnica, o mentor espiritual se comunicou e disse assim para ele, falou muitas coisas, mas aqui o que interessa para nós é: tá, você tinha pedido, por conta do seu comportamento em outras encarnações, para perder um braço. Mas como você foi muito legal nessa encarnação, a gente achou que era melhor você só perder o dedo. Não reclama, não. Essa não é uma história verdadeira, obviamente. Isso é uma história que se conta no Espiritismo para explicar exatamente a lei do retorno, né? E a lei da evolução espiritual, que é da reencarnação. E aí vou falar outra coisa. O Chico Xavier foi um cara fantástico, né? Ele é unanimidade, todo mundo gosta dele. Não importa em qual religião você esteja, em qual lugar do Brasil você esteja, quem conhece o Chico Xavier, quem já ouviu falar, sabe que ele foi um cara fantástico. Sabe também de todos os problemas de saúde que ele teve. Ele ficou sem. A mãe dele desencarnou, ele foi para a casa da madrinha dele, que judiava dele, batia nele. Olha, é uma história terrível. Ele se dedicou, tirando o trabalho, o trabalho para garantir o próprio sustento, ele se dedicou o máximo que ele pôde, com todas as forças que ele teve, ao bem do próximo, a ajudar as outras pessoas e a divulgar a doutrina espírita. E sofreu, perdeu a visão de um olho, ele teve uma hérnia de disco, ele teve problemas de saúde, ele tinha problema respiratório, se não me falha a memória, ele teve vários problemas de saúde. Qual que é a lógica disso? A lógica disso é que não basta a gente fazer o bem, a gente precisa resolver os problemas que nós criamos antes de fazer o bem. Então, hoje, o Chico Xavier, nessa encarnação, foi um cara maravilhoso. Mas o que ele fez nas outras encarnações, nós não sabemos. Mas ele sabe. Ele sabia antes de reencarnar. Então, ele pediu e concordou com determinadas situações para garantir a evolução espiritual dele. E para resolver questões que ele tinha com ele mesmo. Não era nem dívida com outras pessoas e nem com Deus, porque Deus não é cobrador. A gente não deve nada para Deus. Deus nos entende como ninguém. Então a gente não deve nada para ele. O que a gente faz nessa e nas outras encarnações é aprender a viver de acordo com as leis divinas. E nesse caminhar a gente comete muitos erros. Por isso que a gente vem com algumas dificuldades para aprender a não cometer esses mesmos erros novamente. E não para pagar nada. Então, a lei do retorno é essa. Ela está dentro da nossa consciência, não está em outro lugar. E aí a gente determina, quando vai reencarnar, algumas coisas pelas quais nós somos capazes de superar e somos capazes de realizar. Porque foi isso que a gente pensou quando a gente foi reencarnar. Às vezes a gente não consegue,
tem alguns problemas, mas nós vamos ter outras oportunidades para resolver isso também. Você sabe que eu não sou espírita, eu não sigo à risca a doutrina espírita, mas eu comungo com quase tudo que a doutrina espírita traz. Assim como outras religiões também, todas elas dentro dos seus conhecimentos, eu comungo muito dessas doutrinas, né, de boa parte delas. E o ano está acabando, ano que vem, daqui a pouquinho é 2023, e nessas datas de Natal, Ano Novo, principalmente na época do meu aniversário, onde foi o mesmo período que aconteceu o acidente comigo, sim, claro que eu adoro essa época fraterna, mas eu, em especial, eu acredito que muitas das pessoas também ficam mais introspectivas, ficam se questionando realmente o valor das coisas, da nossa existência, o significado da nossa vida, o que nós viemos fazer aqui, o que estou fazendo aqui na fila desse pão, meu brother? E isso acontece e é muito bom. E é muito bom porque, de um lado, por outro lado, eu sempre lembro que é mais um ano que eu estou numa cadeira de rodas. Né? Muitas das pessoas podem pensar, então ele não está bem resolvido, então não é aceito. Então, é assim, lembra que quem bate, esquece. Quem apanha, perdoa, mas nunca mais esquece. Eu levo uma cicatriz comigo para o resto da minha vida. É lógico que a gente celebra o nascimento de Cristo, a gente celebra o Ano Novo, a gente toma champanhe no Ano Novo, a gente corta a coxa do peru no Natal, dá aquela dentada e faz aquela oração para Jesus, para que tudo dê certo. Então, com muita honra que eu tenho mais uma oportunidade de estar aqui no programa Sala de Convidados com a minha amiga Estela Martins e poder mostrar um pouquinho desses conhecimentos. Através disso, eu sempre vou mostrando um pouquinho da minha vida também. E o mais importante é a mensagem de fraternidade, de paz, de amor, para que a gente sempre possa se transformar numa pessoa melhor, sabe? Então, é isso, tá? A gente Deixa eu já falar passou de uma, uma hora. Sim, deixa eu fica à falar só vontade. uma coisinha para você. Quando a gente fala em perdoar, muita gente confunde isso com esquecimento. E você colocou bem, a gente não esquece. E nem deve esquecer. O que a gente precisa, o que caracteriza o perdão não é o esquecimento. O que caracteriza o perdão é você não odiar a pessoa, não guardar mágoa e não ter sentimentos ruins com relação a ela e nem ao que ela fez. Isso é perdoar, não esquecer. E nessa época do ano, a gente, como o Denis falou, a gente precisa realmente refletir sobre o nosso comportamento, as nossas ações e sobre o que a gente quer do ano seguinte. Mas eu insisto, a gente precisa pensar nisso como espíritos e não como matéria, porque senão nada na vida vai mudar. Muitas vezes não é o fato de você mudar de emprego que vai fazer você ser mais feliz. O que vai fazer você mais feliz é você mudar dentro de você. O emprego pode até continuar o mesmo, mas você mudou, então tudo à sua volta muda também. Chama É reforma isso. íntima. No Espiritismo, a gente Sim, chama isso de reforma íntima. a famosa anamnese, né? Esse é o meu objetivo, sabe? Poder fazer, né, com propriedade, trazer essa mensagem. E eu fico muito grato de poder estar tendo essa oportunidade de existência, fazer parte de tudo isso, né, nesse ano, no ano que vem. E a gente espera que as pessoas se identifiquem, que gostem, aqueles que gostam, que se identificam, a gente pede, que gostam do conteúdo dessa mensagem do Cadeirante do Apocalipse, dos nossos programas, dos nossos convidados, sabe, que se inscrevam sempre no canal e nos ajude, né? A gente faz isso de coração, sem busca financeira, correto? Sempre, lógico, se vier, a gente é sempre bem-vindo, mas é porque realmente a gente quer fazer algo diferente. Estela Martins, fale um pouquinho
dos seus projetos para o ano que vem, fale um pouquinho do seu trabalho no Renovando Consciências. Vai estar aqui na descrição o link do canal Renovando Consciências, que também está, não, lá no Facebook é outro nome, né? A Casa... fala um pouquinho desse trabalho. Então, o Renovando Consciências é um canal no YouTube que ele é de conteúdo espírita, né, obviamente, muito focada nas obras de Joana de Ângeles, mas não só sobre as obras de Joana de Ângeles, que tem um cunho mais psicológico, né? Ele é fantástico, gente, porque ele tem live o dia inteiro, é uma coisa maluca isso. 6 horas da manhã tem oração pelos suicidas, prece pela paz. Eu estou fazendo preces pela paz no domingo às 18h45. 17h45. 17h45, fiz confusão aqui. 17h45. E às sextas-feiras, das 5 às 6 da tarde, eu tenho um horário lá que eu convido algumas pessoas e a gente conversa a respeito de espiritismo. É um trabalho muito bacana, porque é uma diversidade de opiniões, uma diversidade de olhares sobre o espiritismo, sobre a doutrina dos espíritos, que vale a pena acompanhar. E aí, esse Preces pela Paz, por exemplo, ele dura 15 minutos. É coisa curta mesmo, sabe? Para as pessoas assistirem rapidamente, mudarem a vibração, mudarem a maneira como estão pensando naquele momento e encontrarem tranquilidade de paz. É um trabalho maravilhoso, fantástico. Lá, tem gente de Pernambuco, tem gente de todo lugar. Tem gente vizinha aqui de São Carlos, de Rio Claro, que eu conheci através do Renovando Consciências. Então, tem sido uma delícia. Foi meu presente de Natal, foi começar a participar do Renovando Consciências. Talvez... Magnífica. Lá no Facebook é o mesmo nome? Não. Onde eu já acompanhei você lá no programa. No Eu Facebook acho que não, é o mesmo? porque Mesmo, né? ele tem parceria. Essa é outra característica, né, do espiritismo. Os veículos de comunicação, os canais que são espíritas, um faz propaganda do outro, porque um é parceiro do outro, né? Então, não existe uma competição. Quem tem mais seguidores, não tem isso. Então, um apoia o outro. O Renovando Consciências é retransmitido por pelo menos uma dezena de canais. Então, às vezes, você está assistindo num canal e vê que você não está exatamente no Renovando Consciências, mas o conteúdo é de lá. É muito legal. E outro, se vocês quiserem, acharem interessante, tem outro canal que eu sigo, que eu ouço muito, que chama Web Rádio Fraternidade. Esse tem, inclusive, aplicativo. Ele é maravilhoso também e é programação no YouTube. o dia inteiro. Esse tem aplicativo, tem YouTube, tem Facebook também. É muito Web bom. Rádio Fraternidade. Fraternidade. Beleza. Lá, tá aí, tá na tela. Essa mesma, lá, tá vendo? Que a primeira arte que está aparecendo aí é lá do Renovando Consciência. Muito legal. Então, um vai retransmitindo o outro, é bem legal. São parcerias muito, muito interessantes. Maravilhoso. Bom, estamos chegando ao final desse programa Sala de Convidados, com a amiga jornalista Estela Martins, que nos brindou hoje com o tema o Espiritismo e a Fraternidade. Fraternidade de Jesus, meu brother. Então, Estela, é sempre um prazer, uma satisfação, uma honra te receber aqui nos nossos programas, a gente poder fazer essa conexão do bem para trazer aqui exemplos para que as pessoas possam discernir através dos seus próprios conhecimentos. Então, fique à vontade, tá bom? Nesse final de ano que vem é 2023, falar dos seus projetos para o ano que vem, as parcerias com a gente, por favor. Estamos aqui, estamos na pista para parcerias, tá bom? Diego Messias, Comunicação e Pesquisa, e Denis Orbit, Cadeirando do Apocalipse, sempre presente e disposto a fazer o bem sem olhar a quem, tá bom? Fique à vontade, gratidão sempre. Olha, queria agradecer muito pelo convite de vocês. É sempre muito bom conversar com vocês. O Diego fica escondidinho, por isso que eu fico brincando toda hora com ele, porque a gente quer que ele apareça e ele não quer. Por isso que eu provoco.
eu queria agradecer muito, porque é muito, 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 muito importante a gente ter essa diversidade de conteúdos, né? A internet trouxe essa possibilidade. Vocês têm aproveitado muito bem isso. É muito legal. Vocês têm, a programação de vocês é muito interessante por conta exatamente dessa diversidade. Então, eu agradeço, parabenizo e espero que em 2023 existam outras tantas parcerias e que vocês me convidem de novo para eu vir. Mas aí eu vou querer o Diego aqui no nosso quadradinho. Quero ver. Tá dado o recado, desafio aceito por mim, espero que seja aceito por pelo ele Diego também, para que o ano que vem, 2023, que está aí, está entrando, feliz ano novo para você. Então, é lógico, você vai ser sempre bem-vinda, está sempre convidada a vir trocar uma ideia com a gente aqui. Um papo cabeça, eu gosto muito de chamar de papo cabeça, porque é realmente um bate-papo, por mais que a gente tenha perguntas e respostas aqui, a gente sempre fala do que a gente vivencia. Eu, principalmente você, através do Espiritismo, essa motivação, essa inspiração de teimosia em ser feliz, teimosia em viver, teimosia, por mais que a gente saiba como funciona, que eu, por exemplo, a síndrome do estrangeiro, não queira ficar aqui, saiba que esse aqui é um sonho imaterial, que a gente sonha de outro lugar, que a gente materializa aqui, mas não é por isso que a gente vai acelerar esse processo, né? Então, obrigado a vocês que nos acompanharam hoje no programa Sala de Convidados com a jornalista Estela Martins, o Espiritismo e a Fraternidade. E nesse final de ano, aí, ó, tá aí, ó, que linda foto, ó, maravilhosa a Estela Martins, jornalista, né? E a Fraternidade e o Espiritismo. E você, espírita? Você é católico? Você é budista? Você é protestante, meu brother? O que você é? Você é fraterno? Então, um bandista, candomblé, esoterista. O que é? Você é ateu? Independente, meu brother, a fraternidade não depende do que você acredita, depende da sua ação. E aqui o Denis Albert pede a você que seja fraterno, caridoso nesse final de ano e contribua para a vaquinha, para o Denis Albert adquirir uma handbike. Ô, Denis Albert, mas o que é uma handbike? Handbike é uma bicicleta triciclo, tá aí na tela, para você que não pode ver, e para você também que está na Rádio WRB, é uma bicicleta triciclo que se pedala com os braços para quem perdeu os movimentos das pernas, e também para quem é tetraplégico, também consegue utilizar. Então, a gente pede a sua contribuição nesse final de ano, para que você nos ajude a conseguir essa handbike para o Denis Albert, que é daqui de Taubaté. Denis Albert, cadeirante do Apocalipse, cadeirante há 28 anos, tem 46 anos de idade hoje, sou integrante do Basquete Sobre Rodas Taubaté, tá aqui a camisa do Basquete Sobre Rodas Taubaté, inclusive com o símbolo da rádio WRB, nossa parceira. Então, estamos quase lá, falta muito pouco para conseguirmos adquirir essa handbike. Então, a gente pede a sua contribuição através do Pix, que você pode doar qualquer valor que cai na mesma conta e é contabilizado ali no site oficial da vaquinha. Você pode contribuir. A chave do meu Pix é e-mail. Meu e-mail é cadeirantedoapocalipse@gmail.com. Você pode contribuir com qualquer valor. Também através do site da vaquinha, www.vaquinha.com/vaquinha/rende-bike. Vai ficar aí na descrição o link da vaquinha, por lá você também pode acompanhar o andamento das contribuições, que até o momento está com R$ 2.165,24. Falta pouco, falta por volta de R$ 800. Então, se cada um doasse R$ 1, a gente já conseguiria, com toda certeza, adquirir aí essa handbike para o Denis Albert, tá bom? A gente agradece a todos vocês e esse foi o programa Sala de Convidados, sempre agradecendo aos nossos parceiros, apoiadores e divulgadores dos nossos canais, as nossas plataformas de conteúdo do Grupo Comunicação e Pesquisa, os canais Resistência Inclusiva, canal Véia na Roça, canal Entre Mundos, blog Sociologia e Análise, as páginas As e Palavras,
Resistência Inclusiva, página Massa Crítica, gratidão aos grupos Comunidade Entre Mundos, Cadeirantes do Apocalipse, Projeto Teias Midiáticas, Repostando, Basquete sobre Rodas Taubaté, só agradece também ao grupo gerador de todas essas nossas plataformas, o grupo Comunicação e Pesquisa. Obrigado aos parceiros apoiadores dos nossos canais, Gordinho Lanches, Academia Full Trainers, o Luli Tatu e a Ups Suplementos. Continuem ouvindo a Rádio WRB, a rádio que desperta a sua consciência e toca o seu coração, www.radiowrb.com.br. Acesse e confira a grade de programas da Rádio WRB, que também está no aplicativo Radiosnet e logo, logo estará no Spotify. Acompanhe a grade de programas de domingo da Rádio WRB, que vem com o programa Pautas Femininas às 18h15, às 18h30 o programa Pop Play, às 19 horas o programa 80 por hora, às 20 horas o Brasil Regional, às 21 horas, quando tiver o podcast do Palestras Fundação Pro Memória de São Carlos, que está aí na tela, que vai ao vivo pelo canal do YouTube, você acompanha no domingo às 21 horas, sempre pela Rádio WRB, o podcast, tá bom? Às 22 horas, também no domingo, você acompanha o programa Autores e Livros. Aos sábados, às 17 horas, o programa Capítulo Rock. Às quartas-feiras, às 15 horas, o programa Cena do Samba. Às 16 horas, o programa Nostalgia 90. E, lógico, às quintas-feiras, você ouve o podcast do programa Mensagem do Bem com a Sônia Regina, a Vera Roça, nossa palestrante semanal do canal do YouTube Entre Mundos, com o programa Mensagem do Bem, sempre às 20 horas também, pela Rádio WRB. Ao vivo, sempre pelo YouTube às terças, e podcast pela Rádio WRB às quintas, sempre às 20 horas. Bom, gente, esse foi o programa Sala de Convidados com a amiga Estela Martins, o Espiritismo e a Fraternidade. Você é fraterno? Você tem compaixão do próximo? Quando o próximo te faz alguma coisa de mal, de ruim, você tem aquela raiva? Você pensa, se eu figasse aquele cara e fizesse aquilo. Pois é, nesse final do ano, perdoe. O perdão é a dádiva que Deus nos deu e através do qual a gente pode... É uma maneira, a melhor maneira, no meu ver, de agradecer a nossa existência, sabe? A gente perdoar o erro do outro, até porque vivemos em graus de evolução e de consciência, de entendimento diferente. Ninguém tem o olhar do outro, né? É muito difícil se colocar no lugar do outro. Estela, muito obrigado, sabe? Quiser falar mais alguma coisa, você vai ser sempre bem-vinda, você sabe. Denis Albert está aqui, sempre à disposição, os nossos canais, Diego Messias, um beijo no seu coração. Não, só agradecer e dizer para as pessoas não esquecerem que para o 2023 ser diferente do 2022, a gente tem que ser diferente. Nada vai mudar se a gente continuar o mesmo. É isso. Um Feliz Natal, um próspero ano novo e um feliz sempre, com muita saúde, muita luz, muita paz, muita prosperidade, sabedoria e discernimento para que eu, você, todos nós sempre possamos e sejamos nossa melhor versão, sejamos luz em tempos de esperança. Desperte agora, junte-se a nós, o nosso corpo e a nossa deficiência não nos limitam e nunca vão nos limitar, mas somente é porque a nossa consciência e o nosso espírito são e sempre serão livres. Esses são os votos do Grupo Comunicação e Pesquisa aí da Rádio WRB em parceria com o canal Entre Mundos. A todos vocês, hoje e sempre, namastê. Gratidão. Até a próxima. Obrigado, Estela.